Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que Jesus abençoe as nossas vidas e a vida de todos aqueles que vieram connosco, nossos irmãos do outro lado da vida, que estão cá tanto quanto nós, e buscando, como nós também, nos inteirarmos sobre o que é ser idoso, o que é ser velho. Será a mesma coisa? No entanto, e vamos nos inteirar a isso. Vamos ver o que é que os amigos da vida maior falam para nós, como é que eles nos ensinam, o que é que eles nos ensinam, o que é que eles pretendem que na realidade, na nossa caminhada, nós possamos fazer das nossas vidas, porque às vezes ouvimos dizer, quando as pessoas já atingem assim determinada idade, já têm assim muitos janeiros, não é? E o cabelo assim um pouco esbranquiçado. Não estou cá a fazer nada, não faço cá nada, portanto só estou a estorvar. Nenhum de nós está a estorvar nada nem a ninguém. Todos nós necessitamos de viver nas circunstâncias em que nos encontramos, como estamos e aquelas que vêm ao nosso encontro. Porque todos nós necessitamos disso. Todas essas peripécias, portanto, que a vida tem, desde a idade, portanto, infantil, desde o período da infância, desde a idade da juventude, da idade da madureza, sempre vem ao nosso encontro tudo quanto nós necessitamos e que faz bem ao nosso progresso, ou melhor, contribui para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, do ponto em que nós nos encontramos e da situação em que nós nos encontramos, todos nós devemos vivenciar de forma constante, alegres, felizes, com liberdade, mas também com responsabilidade, porque a liberdade que nós temos, ou que nós pensamos ter, é limitada, muito limitadíssima, que só na realidade, com a chegada à idade responsável, dizemos nós, à idade, não da velhice, mas à idade do idoso, nós iremos entender qual é a sua verdadeira finalidade. Então, os amigos, na Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, no livro 3º sobre as leis morais, na questão 685, diz assim: o homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada senão na proporção das suas forças. Portanto, trabalhamos, não é? A gente diz uma vida inteira, e depois até naquele período de descanso, na velhice, cada vez desproporcionado, não é? Portanto, sem coragem para mais nada, está perfeito, não quero gastar tempo com isso, não quero aprender mais nada, portanto, então entra naquilo que nós chamamos, como diz aqui, portanto, estado de velhice. E prossegue na 685A. Mas o que fará o velho se que precisa de trabalhar para viver e não pode? Esta resposta que vem a seguir é muito interessante. Quase todos nós fazemos isso. Vamos ver. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. São os espíritos luminares que transmitiram isto a Kardec, está no livro dos Espíritos. Então disse assim: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Então, os espíritos da luz, os benfeitores espirituais, nos convidam a essa tarefa gigantesca de nós nos tornarmos solidários quando atingirmos esse estado de velhice. Precisamos, cada vez, pela falta de forças,
muitas das vezes pelas situações drásticas em que cada um vive, muitas das vezes pela falta de companhia. Então nós necessitamos desse amparo. Todos estes atributos estão inseridos em nós. No entanto, nós vamos notando nos dias de hoje, pela educação apressada aos filhos, aos jovens, que muitas das vezes os pais não passam esses atributos, essas informações aos filhos. Porque não nos lembramos que um dia nós vamos chegar ao estado de idoso e vamos chegar ao estado de velhice. E, por certo, vamos querer, portanto, ter com quem conversar, com quem dialogar, um amparo. Mas isso, todos nós vamos crescer logo mais para entender todas estas perspectivas. E os amigos continuam. A visão que nós temos da vida plena no envelhecimento, sob a ótica do Livro dos Espíritos e da psicologia espírita, especialmente na visão de Joana de Ângeles, encara a velhice não como uma decadência, mas como uma fase de transição, amadurecimento e preparação para a imortalidade. Já tínhamos pensado nesse pormenor? Que nós, à medida que fomos avançando, quando estamos no estado de velhice, de idoso, nós começámos a pensar, eu vou morrer. Muitos dizem, eu quero morrer. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu queria morrer, eu queria acabar. Há esses insights, muitas das vezes, que vêm ao encontro, portanto, das pessoas. Pela dificuldade que na realidade passam. Muitas vezes pela saudade, viram partir alguns companheiros antes, mas depois viram partir a companheira ou o companheiro ou outro familiar querido por afinidade, ou um amigo por afinidade. E então, isso causa algum transtorno emocional, portanto, que logo mais se vai chamar de saudade. Mas a saudade é uma coisa boa. Nós temos saudades. É uma coisa boa. Se soubermos tratar da saudade, portanto, com delicadeza, com elevação, com moralidade, não é? Portanto, porque às vezes nós tratamos a saudade com violência. Como? Violentando aquele que já partiu, não o deixando em paz, chamando-o de forma constante para que ele esteja convivendo connosco. Mas ele estava muito mal, ele estava paralisado, mas mesmo assim eu quero que ele esteja cá. Então, isso não faz bem. E aquele que está cá vai envelhecer muito mal. E depois, quando ele entender qual é a diferença entre o estado de velho e o estado de idoso, não é? Ele se vai sentir ainda mais frustrado, como vamos ver mais à frente. Então ele passa a entender ou a querer entender algo que até aí ele não definiu muito bem. Será que existe a imortalidade? Nós sabemos que existem muitos idosos que, na ânsia de aprender, procuram tomar conhecimento de muita coisa. Não é? Há pouco tempo eu vi na televisão um senhor com alguma idade que acabara portanto, de ser licenciado. Um idoso inteligente. Não um velho que procurou parar sem fazer nada. Não é? Então, a psicologia do envelhecimento espírita enfatiza a necessidade de transcender as limitações físicas, focando na sabedoria acumulada e no progresso contínuo da alma. Em qualquer idade, nós devemos nos esforçar para saber um pouco mais. Porque o que está caduco, o que está a envelhecer, é aquilo que nós olhamos para o espelho e vimos do outro lado.
portanto, é o corpo físico. Porque o espírito é sempre jovem, é sempre novo, tem vontade, tem querer, tem ânsias, tem emoções. O espírito é jovem. Então ele tem necessidade de aprender algo, de evoluir. E só evolui aprendendo. Quem evolui? O espírito. O corpo físico vai morrer. O corpo espírito não retém nada. Ele só retém precisamente o espírito. Na circunstância, porque ele precisa deste lado para poder, portanto, colocar em prática aquilo que aprendeu ou vai aprendendo deste lado da vida. Mas quando chegar à altura, portanto, da morte, ele se liberta precisamente da carcaça. E a carcaça não tem nada. Tem os órgãos que lhe foram facultados. E a massa encefálica. E o cérebro. Continuam a ser órgãos, departamentos físicos, à qual o espírito se encarrega precisamente de os dirigir o melhor possível, conforme aquilo que ele conhece, conforme o seu entendimento. Então, quem possui o conhecimento, quem possui tudo, quem tem a vontade de vencer, de querer, de amar ou de odiar, é o espírito. Há um elemento que não ponderou bastante, sem a qual a ciência económica não passa da teoria, que é, portanto, a educação. Falámos da circunstância que todos nós necessitamos na faixa etária em que nos encontramos, uns mais jovens, uns já de meia idade, outros já de idade mais avançada. Eu estou naquelas dos mais jovens. Está bem? E, portanto, todos nós passamos por esta fase, que é a fase, portanto, da educação. Então, não a educação intelectual, pelos livros, nada disso. Mas a que consiste na arte de formar os caráteres, ou os caracteres, portanto, de cada um. Caráteres. Não é? Caracteres, penso que é outra coisa. Os caráteres de cada um. A forma, portanto, o que mora dentro de cada um de nós. A nossa vivência, aquilo que é o nosso querer, o nosso ego, a nossa forma de estar, a nossa respeitabilidade, a nossa liberdade limitadíssima, que vai ser responsável para não ferir a liberdade do outro, que é o respeito. Então, ou seja, aquela que cria os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Ora, se nós não adquirirmos os hábitos da educação, de regras da educação, da boa educação, podemos possuir muito conhecimento, muita intelectualidade, mas falta-nos o senso moral. Porque nesse angariar da educação e o despertar do senso moral é que nos vai levar, portanto, a encontrar o senso espiritual, ou o conhecimento espiritual, que mora, está intrínseco em cada um de nós. Porque todos nós somos centelhas divinas, criadas por Deus, que é o nosso Pai. Se nós somos centelhas divinas criadas por Deus, nós somos e nascemos da luz. Nós não nascemos da sombra. Nós somos filhos da luz, desse conhecimento gigantesco que gerou todo o universo, todos os universos. Nós somos filhos dessa entidade gigantesca que chamamos Deus, pela falta da terminologia mais adequada, para que possamos, na realidade, porque não conhecemos outro nome. Quem sabe? Um dia, quando formos espíritos puros, espíritos perfeitos, possamos precisamente utilizar outro nome. Mas hoje chamam-se muitos nomes, não é? Cada um entenda como quiser. Quando essa arte for conhecida, a arte de educar, a arte de ensinar, a arte de passar valores, portanto, para o outro,
compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de forma menos penosa os maus dias inevitáveis. Porque passa a entender, é lugar, portanto, de criticar tudo quanto passa, portanto, quando nós atendemos a televisão, passa o crime, passa a violência, passa a droga, passa o álcool, passa a prostituição, passa a corrupção, passa a má formação, passa tudo. E em lugar de nós sermos os primeiros a fazer juízos de valor, o portador disto tudo, portanto, entende, portanto, de uma outra forma, sem acusar, portanto, de forma antecipada, porque nós não sabemos as circunstâncias em que cada um, portanto, pratica este, aquele ou outro ato, que a nós parece, portanto, muito mau, parece muito errado, mas nós não sabemos as circunstâncias. Nós dissemos no princípio que todos nós temos necessidade de tudo quanto vem ao nosso encontro, porque faz parte do nosso progresso, faz parte da nossa vida, da busca da nossa liberdade e da busca para a imortalidade da alma. Então, sabemos que na realidade o progresso é feito. Quando nós não progredimos pelo amor, que seria a parte mais fácil, nós vamos progredir e avançar sem demoras pela dor, pela aflição. Então nós analisamos que a dor é precisamente uma ferramenta. Não estamos a fazer a apologia de vamos todos para aqui buscar a dor, cortar o dedo, não é nada disso. Quando ela vem ao nosso encontro, devemos entendê-la, aceitá-la. Porque provavelmente ela traz algo para que nós possamos tratar. Não é? Portanto, a dor, a aflição, a emoção, muitas das vezes, portanto, alterada. Não é? Se nós vemos alguém, portanto, pela dor, portanto, que é violento, a melhor solução para acalmar a dor não é colocar achas na fogueira, é procurar, precisamente, entender a dor do outro, não é? Portanto, e procurar acalmar, portanto, pôr um pouquinho de água fria na fervura, não é? Que é para que o fogo não se acenda cada vez mais. Então, a desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma de educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Notem bem, é a garantia da segurança de todos. Um dia, todos nós, sem exceção, todos nós, seremos pessoas, portanto, equilibradas. Pessoas, não quer dizer que sejamos desequilibrados, nada disso. Equilibradas com bom senso, educadas, fraternas, amigas, solidárias, sem nos preocuparmos com o que o outro tem. Se tem um carro grande, se tem um carro pequeno, se tem um carrinho de linhas, não é? Portanto, se tem uma agulha grande, se tem uma agulha pequena. Se traz calças, se as calças estão curtas, estão justas. Todos nós, um dia, portanto, cada um vai tratar precisamente, que é essa a nossa finalidade, tratar, portanto, da sua vidinha, portanto, o melhor possível. E, se possível, no tratar da sua vidinha, colocar os outros, por circunstância, que possam ter, portanto, algumas necessidades. Então, é o princípio da caridade a funcionar, portanto, em nós. É o princípio da liberdade, é o princípio da renúncia. Há muitas coisas, portanto, que nós vamos olhando, pelas montras que nós vamos vislumbrando e que somos chamados a olhar e a adquirir, portanto, pelas montras, que são os maus pendores, que são o ódio, que é o egoísmo. Refiro-me a essas montras, que são o ódio, que são o egoísmo. Não é? Então, muitas das vezes, a gente, porque vê alguém praticar determinada coisa, diz, mas eu também vou, porque vamos na onda, não é? Aquilo é uma onda que passa e a gente vai tudo na onda porque é bonito, porque usa-se. Está
está na circunstância, portanto, da vida daquele dia, daquela hora. Então eu vou procurar, na realidade, fazer exatamente a mesma coisa. Então devemos pensar, discernir. Então quando copiarmos, porque não é erro nós copiarmos, quando copiarmos, possamos copiar precisamente sempre o melhor sentido que o outro possa apresentar. Não o péssimo, porque o péssimo já é. O outro já sabe. Então vamos procurar sempre, não é? Portanto, mas eu devo copiar o outro. Claro, mas nós aqui estamos incentivando o quê? A copiar aquilo que Deus ordena, portanto, para nós fazermos. Ou aquilo que na realidade Ele faz. Não sei se já tínhamos pensado nesse pormenor. Então Jesus nos diz, portanto, nos alerta no Evangelho, faz muitos convites para que nós possamos copiá-lo. Tudo quanto eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, vamos copiar, portanto, dentro das nossas capacidades, dentro das nossas, sem fantasias. Vamos procurar, precisamente, copiar, portanto, Jesus. E não tem falta nenhuma. Ele não nos vai passar a dizer nota negativa, porque copiou. Nada disso. Está tudo bem, está tudo certinho. E até temos amigos que nos ajudam nessa empreitada. Alguns pontos-chave da psicologia do envelhecimento espírita. A velhice como ciclo natural. Todos nós sabemos que o estado ao qual nós chegamos é um estado natural. Já fomos jovens. Já fizemos traquinice. Já fizemos coisas erradas. Já procurámos acertar. Já corremos muito. Já passámos por muitos lugares. Algumas coisas desagradáveis. E chegamos ao estado em que nos encontramos. O corpo físico vai se ressentindo, não é? Porque já não tem 18 anos, nem 19, não é? Tem 11. Tem 11, que é a soma de 7 mais 4. Tem 11. É bonito, não é? Maravilhoso. Então, a gente nota, vai notando, portanto, não é? Mas o que é que fica velho? O que é que envelhece? O que é que vai sentindo algumas debilidades? É o físico. Eu quero correr. Sinto vontade. Não é? Mas o corpo físico já não. Pois não? Já não vai lá. Não é? Estava muito de andar, portanto, não é? Sim, fazer aquelas caminhadas longas pelos montes. Já não temos, portanto, essa capacidade, porque o órgão físico, não é? Mas isso é natural. Não devemos ofender com isso, nem nos sentir tristes com isso. Absolutamente. Porque nós sabemos, se nesta vida nós não podemos fazer essas coisas todas, na próxima, que é aquela que nós vamos encontrar quando o corpo físico morrer, nós vamos poder bailar, conversar, dialogar, visitar. Não é? Nós vamos poder fazer isso tudo. Então o processo é visto como uma estação, um ponto, uma chegada, que deve ser aproveitada e vivida com plenitude, mesmo com as limitações físicas. A velhice é uma oportunidade para repensar o sentido da vida. Daí a aceitação e a serenidade à qual nós somos convidados para esse estado. A aceitação da realidade física, da proximidade da morte, é fundamental, substituindo o medo da velhice pela compreensão da vida futura. Quem tem medo da morte aqui? Quem não tem medo da morte? Ora, muito bem. Bom sinal. Só 2 é que têm medo da morte. E são espíritas. Né? Têm medo da morte. Os outros
Está tudo bem, não é? Portanto, maravilha. E agora diz assim, devem ter medo da morte? Ou não? Ter medo não. Ter medo não. Respeito sim. Não é? Portanto, porquê? Eu compreendo aqueles que levantaram a mão, diz assim, o que é que eu vou encontrar? Não é? Como é que vai ser? Não é? Mas o que é certo é que o que vai encontrar já encontrou muitas vezes. Vamos fazer um raciocínio, está bem? Quando nós morrermos, o que nós vamos encontrar do outro lado da vida, que é bem perto desta onde nós estamos sentados, nós vamos encontrar exatamente a mesma coisa que já encontramos muitas vezes. Estão a seguir o raciocínio? É porque nós já morremos muitas vezes. E já passamos por esse processo muitas vezes. Só que não lembramos. Mas de vez em quando temos pequenos insights que a gente lembra, não é? Dessa circunstância. Será? Não é? Ou então a gente dorme descansadinho, vai sonhar, vai se libertar e vai estar em determinado ponto, conversando com este, conversando com aquele, conversando com o outro, e depois traz a lembrança quando acorda, não é? Portanto, se lhe for facultado, e ele diz assim, meu Deus, como vai ser? Eu tenho que dar um bocadinho mais de, não é? Tenho que acelerar o passo, a ver se a coisa não vai ser tão... Não, mas vamos estar descansados. Nós vamos todos despertar para o outro lado da vida. Pode uns com mais sono, com menos sono, mas vamos todos despertar. Portanto, e vai correr tudo bem. Então, a aceitação da realidade física e da proximidade da morte é fundamental, substituindo o medo da velhice pela compreensão da vida futura. Nós, que aqui estamos, somos o futuro. Lembram da lição da introdução? O que a Karina leu para nós? Outros serão capacitados para virem trazer para este lado da vida novos empreendimentos, novos. Quem são os outros? Somos nós, nos estamos preparando e nos vamos preparar precisamente para logo mais continuarmos encetando essa viagem, não é? Então a vida plena na terceira idade, que maravilha faria! Hã? A vida plena na nossa idade. Hã? Maravilha! Não desfazendo dos outros, não é? Então, são quase da nossa idade. A vida plena não depende da juventude física, mas do propósito e da espiritualidade. São os espíritos. Sabem quem nos diz isto? Joana Mendes. É uma maravilha, não é? Idosos com espiritualidade ativa, fé, laços sociais e um propósito claro envelhecem melhor e com mais saúde mental. Oh, Farinha, que maravilha! Hã? Temos que estar felizes, não é? Alegres. Eu olho para nós. Vemos assim nesse aspecto. Estão todos a sorrir. Sentem-se todos felizes. Maravilha! Não é? É verdade. Não é? Reaprendizado e aprendizado contínuo. Nunca é tarde para aprender coisas novas e desenvolver o autoconhecimento. Nunca é tarde. Eu sou assim, mas eu não quero ser assim. Tenho que arranjar outra forma de mudar um pouco isto, portanto, porque não se coaduna muito com aquilo que eu quero ser. Com a proposta, portanto, que me estou a colocar para eu observar. Então eu quero aprender mais alguma coisa. Não é? Então, eu quero ter uma postura diferente perante a vida. Eu quero moldar o meu caráter, portanto, para me tornar boa pessoa, ótima criatura. Então eu quero não ser ciumento, quero não ser vaidoso, quero não ser ganancioso, quero não ser hipócrita. Então eu vou trabalhar isso, não é? Então, chama-se auto. Não é? Na entrada de Delfos,
tinha uma frase, portanto, que os antigos liam e que nos convidavam, dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Nós nos conhecemos. Eu sei que é difícil. Nós nos conhecemos. E às vezes praticamos coisas que a gente às vezes se envergonha porque não se conhecia. Por isso é que as praticamos. Porque se nós os conhecêssemos, a gente não praticava. Porque havia respeitabilidade pelo outro. Havia tantos assassinos, tantas mortes, tanta violência, tanto sentido de ser proprietário de... E hoje toda a gente é proprietário de alguma coisa. Ou não? É ou não? É. Qualquer coisa nós chamamos de meu. Não é? Minha casa, o meu carro, as minhas botas, os meus sapatos, a minha cabeleira farta, não é? O meu dinheiro, meu. Só que nos esquecemos de um pormenor. É que quando toca a sineta e a carcaça, portanto, não é? E o ser inteligente se desliga da carcaça, o que nós chamamos de meu, logo mais a gente vai ficar que era sem empréstimo por algum tempo. E nós fomos apenas fiéis depositários, bons ou mais ou menos, ou assim, daquilo que nos foi emprestado. E às vezes nos questionamos: mas então aquilo que me é emprestado eu não posso utilizar? Pode. Eu não posso guardar? Pode. Eu não devo vivenciar? Deve. Eu não devo passear? Deve. Mas com equilíbrio. Eu posso beber água? Posso. Mas se beber muita água ela vai fazer mal? Vai. Eu posso comer? Pode. Mas se comer muita comida, vou ficar infartado. Então tudo tem regra. Não é? Tudo tem regra. Não é? Eu posso beber muito leite? Pode. Aquilo que... Não pode, não. Senão o desgraçado fígado vai se sentir mal. Então tudo com regra, portanto, na nossa liberdade limitada. Espiritualidade como proteção. A fé espírita. Neste momento nós estamos a falar para os espíritas. Mas se tivessem aqui outros amigos, se insere precisamente no mesmo contexto. Atua como um refúgio, trazendo conforto e dignidade perante as doenças e a velhice, diminuindo a angústia diante da morte. Maravilha. E se fosse agora? Os amigos é que sabem. Eles até têm precisamente as nossas fichas, eles têm a ficha de todos, portanto eles sabem onde cada um de nós vai. E muitos de nós que estão aqui já receberão algumas moratórias, porque já deviam ter ido, portanto ainda estão cá mais algum tempo, não é? Portanto, é assim, não é? Portanto, então, Joana de Anjos nos diz que tudo no universo experimenta o fenómeno do envelhecimento. Olha que grandeza. Nessa operação fatalista se processam as ocorrências dos desgostos, dos desgastes, ou mesmo aprimoramento das suas faculdades. Então, tudo no universo passa precisamente por isso. Tudo se renova. Até nós. Decorrência natural do tempo ainda constitui razão para o temor e desgraça para inúmeros humanos. Traz corrosão e beleza original, sucumbe aos impositivos das mudanças que se operam, portanto, com o tempo. Nós vamos aceitando aquelas mudanças que vão vindo, portanto, não é? A pele passa a ser mais encarquilhada, mais enrugada, não é? Faz parte. Não há coisa mais linda, mais bela, porque a gente vê a naturalidade das coisas. Não pode olhar para o espelho, olha que lindo. Olha que lindo, não é? Então, por aqui um pozinho, por aqui uma coisa mais... Não é? É isso. Então, Marco Túlio Cícero, que era eminente advogado e filósofo latino, inspirado por outros pensadores como Aristóteles, Platão, Sócrates, escreveu delicada obra dedicada aos idosos e sua grandeza de pensamento, de valores que enobrecem os credores do maior carinho da juventude.
Ele disse, escreveu uma obra dedicada aos idosos. Não foi aos velhos. Foi aos idosos. Mas se os outros quiserem aprender mais alguma coisa, portanto, podem se inserir, portanto, porque a porta está aberta. Não é? Portanto, e Cícero deixou precisamente esse mecanismo para que cada um possa aprender um pouco mais. Então, o envelhecimento é uma fatalidade. No entanto, existiram épocas em que os velhos eram detestados por serem considerados uma carga social mais pesada. Ou eram épocas muito pesadas, precisamente para as pessoas idosas, para as pessoas mais velhas, porque eram considerados um tormento para os mais novos, um peso para os mais novos. Não é? Então muitos deles eram colocados à margem, com alguma violência. Não é? Graças a Deus, nos dias de hoje, isso não acontece. Em muitos países, chegaram a ser assassinados e suas carnes devoradas, conforme algumas lendas. Por exemplo, em Esparta, constituíam um peso para a cidade em razão da sua aparente inutilidade perante as guerras. Ainda hoje, em algumas culturas, o idoso é tido como prejudicial para a família ou para a sociedade por ser considerado sem préstimo. Quando, no entanto, eles têm um grande préstimo. Em muitas circunstâncias, além da cultura que possuem, da bondade, da seriedade, da honestidade, do conhecimento, e muitas das vezes que passam ao lado dos outros, daqueles que procuram educar, são portadores de espiritualidade. Que grande parte da humanidade não quer inserir em si, quer antes viver a materialidade, que logo mais se vai esfumar e vai tornar-se mais difícil o caminho, precisamente do contrário. Porque todos nós, que aqui nos encontramos lá fora, a nossa finalidade, embora possamos conhecer tudo, tenhamos que conhecer tudo, mas a nossa finalidade é nos inteirarmos, conhecermos e nos inserirmos na espiritualidade. Porque nós somos criaturas espirituais. Não somos criaturas materiais. Nós não somos centelhas materiais. Somos centelhas divinas, espirituais. Então essa é a nossa finalidade. E quando nós nos tornarmos criaturas espirituais, nós passaremos a viver melhor. Sem guerras, sem desordens, sem más famas, sem ódios. Passaremos a viver melhor e a partilhar melhor. Nesta ordem de ideias, não há muito tempo se cogitou em alguns países a aplicação da eutanásia em pessoas da idade avançada, mesmo saudáveis, por constituírem problema para familiares ou grupos sociais. Há poucas horas, não vão há muitas horas, há poucas horas, não um, mas mais do que um, amigos que procuraram a eutanásia, espíritos se comunicando, que procuraram a eutanásia para se libertarem da matéria. Dizendo tudo ia ficar bem, que era o fim e que iria acabar, portanto, o sofrimento. Esses amigos se apresentaram num estado deplorável, sentindo a mesma enfermidade que sentiam, mas estavam no físico. E ainda mais, conduídos, porque gastaram somas avultadas para acabar com uma vida que afinal não acabou. Então vemos que ainda hoje há um país da Europa que está aberto a essa circunstância, que as pessoas vão lá precisamente para poder ter uma vida. Sou livre. Da minha vida, do meu corpo, eu faço o que eu quero. Cometo crime, cometo adultério, cometo eutanásia,
Uma série de coisas. Só que nós esquecemos que o corpo físico não é nosso. É emprestado. Porque se fosse nosso, a gente guardava aos 7 chaves e não o mandava num caixote. Ou mandava. Porque ele era nosso. A gente guardava lá no quartinho, não é? Correto? Mas se quisermos guardar, supostamente, então nós vamos incinerar e pomos lá o pó. Mas é pó. É só pó. Cinza. E nada. Não é nosso. O corpo físico também é de origem divina, é-nos concedida por Deus. É um suporte. É uma ferramenta dada ao espírito para se movimentar deste lado da vida, que deve ser respeitada com todo o carinho, com todo o amor. Deve embelezar-se. Porque é um empréstimo. Se nós o violentarmos, estamos a cometermos um crime. No entanto, a velhice é inevitável a experiência da vida, portadora de altos valores, entre os quais a sabedoria, o conhecimento, a respeitabilidade pela existência dilatada. É indispensável uma revisão dos períodos humanos. Logo que se alcança a idade adulta do amadurecimento das emoções, impõe-se o dever de pensar na velhice, no esgotamento das forças da capacidade diminuída de captar bem as ocorrências, fruí-las, exercitando-se e considerando as possibilidades das enfermidades irreversíveis, tomando conhecimento de tudo quanto nos cerceia, tudo quanto nos envolve, relacionado precisamente quanto ao nosso estado. É compreensível que a psicologia do envelhecimento tenha início nos primeiros sinais do desgaste da natureza física ou emocional, nos relacionamentos, na autoobservação dos limites existenciais. Os primeiros sintomas de alguma dificuldade começam a aparecer precisamente nesses períodos. Muitas das vezes nós vivemos uma vida ocupada em determinada profissão e de um momento ao outro nós vemos parados, sem um nexo de fazer alguma coisa, de procurar alguma coisa. Então começam a aparecer nestas circunstâncias muitas coisas que vão precisamente nos transmitir a chegada, portanto, da vida, da velhice. E nós temos que ter essa capacidade para analisar e poder ultrapassá-la sempre com bom senso. Verificamos deste modo que os valores adquiridos durante a existência carnal, nas primeiras fases da vida, passarão a ser suporte de sustentação para evitar a destruição dos recursos orgânicos ou a sua degenerescência. Falámos há instantes da educação. A educação que nos é administrada, a vida que levamos, o convívio no lar, as circunstâncias familiares, a respeitabilidade, o ambiente familiar, tudo isso vai pesar. Precisamente quando chega a esse estado de madureza, quando chegamos a esse estado de madureza, nós entendermos e podemos aceitar precisamente por aquilo, pelos valores que nos foram incutidos em nossa mente. É mais fácil. É muito importante, perante as diversas circunstâncias, zelar pela maquinaria orgânica e trabalhar sempre pela preservação da saúde emocional e moral, renovando conceitos e adaptando-se a ideias e circunstâncias novas. Conversando, ou dialogando, lendo, caminhando, arranjar algo em que possa ocupar, portanto, o seu tempo, faz muito bem, é muito agradável. As atividades nobres são recursos terapêuticos para preservar a juventude, apesar do tempo, e a jovialidade em todas as épocas e circunstâncias. Sermos joviais, alegres, não é? Posso ser idoso, mas posso ser alegre. Cada estação do ano retorna depois de vencer as outras estações de frio ou calor.
após preparar-se para elas. É exatamente como nós. Durante alguns períodos são exigidos mais cuidados, a fim de resistir-se às intempéries, aos fatores ambientais, adaptando-se a cada um deles. Então está frio, veste mais um casaquinho, não é? Aquele tem alguma coisa contra mim, a gente vai procurar, portanto, passar à frente, passar adiante. Porque o problema é sempre daquele que comete determinada ação. O outro vai ter a capacidade para receber sem se preocupar com isso. Porque logo mais, o tempo cura tudo. Não é? E a nossa Mãe Santíssima dizia assim, quando atendia naquele caminho, naquela casa tosca, àqueles que se abeiravam enfermos, ela dizia assim, vai meu filho, tudo passa. E isso também. É a mesma coisa que nós. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo se vai renovar. O que conta em cada um de nós é aquilo que nós adquirimos de bom, de útil, de agradável. É a nossa perspectiva de progresso, de evolução. É o nosso amor, a nossa ânsia, portanto, de produzir mais alguma coisa a nosso benefício, a benefício dos outros. Então, envelhecer com aprimoramento interior é uma ciência e uma arte que deve ser cultivada nas diversas fases da vida. Certamente que não serão evitados os fenómenos do tempo, todavia podem ser diminuídos os prejuízos decorrentes. A maturidade vivencial concede à existência múltiplos recursos que podem ser aplicados no período final do corpo. Uma sociedade sem idosos seria como um belo corpo sem alma. Ah, idosos, como eles são, são benéficos. Todos nós, queridos amigos, estamos aqui mais jovens, também vamos chegar a essa idade madura, não é? Os jaleiros vão passando, o cabelo vai ficando mais branco, e nós vamos passando, desde que queiramos, a entender qual é o verdadeiro significado da vida, da nossa vida. O que significa a vida, portanto, para nós. Veremos o expandir da mocidade ao viajante carnal em seja de beleza, ao mesmo tempo que lhe ensina mecanismos de conservação e de ação corretas. Então, para isso, nós temos que amar. Dessa forma, cada limite orgânico na sua caminhada, trabalhando mentalmente os valores que dignificam o espírito, que é a causa essencial do seu existir na matéria, é o nosso espírito. Exercitemos no bem, nas tarefas edificantes, a fim de estimular os nossos neurónios na produção de hormônios respeitáveis pela paz, pela alegria e pela atividade constante. São precisamente os conselhos da nossa querida Joana. Não permitamos que a ociosidade dourada ou lamentadora faça parte das nossas vidas, porque a vida fervilha, talvez com menos vitalidade, mas com muito mais sabedoria e proveito de cada momento. Pensemos na morte, não como uma interrupção da vida, mas sim uma etapa que se abre em direção para outras experiências. Isto é a psicologia da Joana de Ângeles, portanto, funcionando pelo convite que ela nos está fazendo. Jamais nos consideremos inúteis ou pesados a alguém, mesmo nos momentos difíceis. Porque nossa mente é que administra a nossa existência. E cada mais belo e nada mais belo e agradável do que uma jornada rica de ações e de recordações agradáveis. Então, recordar aquilo que até esta data nós possamos ter feito de bom, de útil e de agradável. E as outras? Já tratamos delas, portanto, aquelas que foram boas, úteis e agradáveis, porque são essas, portanto, que interessa, portanto, para que as outras possam ser também trabalhadas. Se possível,
evitemos nos queixar da velhice, possamos desfrutá-la sendo simpáticos e não desagradáveis, recalcitrantes e reclamadores de tudo. Às vezes há aqueles assim, não é? Assim, gente, assim, reclamam com tudo, isso, aquilo, não é? Não é? Agradeçamos a Deus o largo período que temos vivido, considerando que nem todos os seres humanos conseguem a mesma bênção que estamos desfrutando. Porque cada momento bem fruído é uma dádiva que um número reduzido tem a felicidade de vivenciar. Então nós que somos espíritas, vamos procurar entender estes recadinhos, não é? Muitas vezes nós nos lamentamos das coisas, não é? Aquilo que possa vir ao nosso encontro pelas diversas circunstâncias da vida. Então, em vez de nos lamentarmos, vamos procurar entender que estão-nos dizendo alguma coisa. Estão-nos chamando para que nós possamos entender o que é que esse chamamento, portanto, quer dizer. Vamos procurar fazer isso. Vivenciando isso, portanto, com alegria, com carinho, com discernimento. Porque temos sempre alguém, portanto, que olha por nós. Todos nós temos um anjo guardião, temos um espírito protetor que olha por nós e fala para nós, todo dia, a todo instante. Só que muitas das vezes a gente não quer escutar. Porque ele fala tão baixo. E nós precisamos de ir ao otorrino, portanto, muitas vezes, para escutá-lo, porque ele, não é? Talvez sussurra, mas nós não sabemos. Ele é discernido. Mas ele fala para nós. Vai, não vai. Vai, não vai. Não vai. E a gente vai. Não vai. A gente vai. E quando chega lá, diz assim, não devia ter vindo por aqui. Então, mas ele estava a dizer para tu não ir, não é? Não é isso. Só que às vezes é tão baixo. Agora aquele que, não é? Vai, faz, não é? Fere, a gente atende logo. Está lá. Depois é que a gente põe a mão na cabeça, não é? Não devia ter feito. Porque nós não ouvimos essa voz que mora dentro de nós. Essa voz que mora dentro de nós chama-se o nosso Deus interno. Daí Jesus dizer, portanto, que nós somos templo de Deus, que Ele habita em nós, e disso a gente não sabe. Ficamos a saber, portanto, Deus mora em nós. Nós somos templo, na realidade, de Deus. Então agradeçamos a Deus o largo período que temos vivido, considerando que nem todos os seres humanos conseguem a mesma bênção que estamos desfrutando. Porque cada momento bem fruído é uma dádiva que um número reduzido tem a felicidade de vivenciar. O importante não é o tempo que se prolongou na Terra, mas sim a larga experiência, exitosa ou feliz, que deve ser bem aproveitada por todos que ao nosso lado convivem. Convivência. Um dos fatores mais desgastantes na velhice é a solidão do idoso. É verdade. Todos nós conhecemos isso. Essa solidão é inevitável. Faz parte. Faz parte da vida. E faz parte do crescimento, do entendimento da vida para o idoso, como para o velho. Como fez parte na nossa infância, no nosso período de juventude, no nosso período de meia-idade. Busquemos preencher, tornando-nos presença valiosa onde nos encontremos, mantendo uma vida interior enriquecida de significados comuns às demais pessoas. Temos valores, procuramos conhecer algo, possamos partilhar. Porque é muito bom.
Na visão espírita, ser idoso é um processo natural do corpo físico. É natural. Mas ser velho é um estado de espírito. Enquanto o corpo envelhece, o espírito é imortal e continua em constante evolução. A verdadeira velhice está ligada à estagnação mental e à perda de entusiasmo pela vida. O Espiritismo diferencia estes dois conceitos de forma muito clara. Vamos ver. O idoso é a pessoa que atingiu a maturidade cronológica. É visto como uma fase sagrada de colheita, rica em experiências, sabedoria acumulada e oportunidade para o espírito se preparar para a vida futura. O idoso continua sonhando, aprendendo e exercitando o amor. O velho, com todo o respeito que nos merecem, porque eles são da mesma idade, representa a degenerescência da alma e o esgotamento interior. É um estado de espírito caracterizado pela perda da jovialidade, pelo comodismo, pelo apego ao passado e pela falta de novos projetos para com a vida. Portanto, isto é a pessoa velha, não é? Daí muitas vezes nós perguntamos, portanto, quer ser velho ou quer ser idoso? Então é preferível, portanto, nós sermos idosos. Mas todo o velho pode ser, portanto, idoso. Desde que se agregue, desde que se deixe agregar, desde que se deixe conduzir, desde que insira em si, portanto, a espiritualidade, portanto, e novos valores. Sejamos, pois, pessoas receptivas, dialogando sobre diversos temas, sem paixão de preferência, como se desejássemos fazer que o globo terrestre girasse conforme nossa forma de pensar. Tornemo-nos desejáveis, evitando cansar os demais com as narrativas do chamado nosso tempo e das respectivas experiências. Eu vou repetir, que eu gosto muito desta frase. Eu vou repetir. Tornemo-nos desejáveis. Quando a gente chega, então está tudo bem. Quando a gente às vezes vai na rua, não é? E tem alguém, porque a gente não tem assim muita afinidade, com licença, mas é para o jardim, não é? Vai para a janela do outro, vê a janela suja do vizinho e tal, só para não encarar com, não é? Evitando cansar os demais com as narrativas. Sabe, tem um problema tão grave, tem um problema assim, tem um problema assado, tem um problema outro, e quanto mais assim, portanto, a pessoa está a morrer. E o desgraçado que ouve aquilo diz assim, meu Deus, está pior que eu. A gente diz assim, está pior do que eu. A gente não tem coragem de se queixar, porque senão vai morrer logo, ou morre o outro, não é? Então não tem como. Do chamado nosso tempo e das respectivas experiências. Falamos de coisas saudáveis, coisas boas, de coisas agradáveis. Às vezes nós falamos e ocupamos o tempo a falar de doenças. Mas não existem doenças, existem doentes, que somos todos nós. Que precisamos de angariar saúde, nos tornarmos saudáveis, não é? E sermos bem quistos, bem aceitos pelos outros. Oh, fulano, então está bom, não é? Que a gente também nota, quando a gente, então está bom. A alegria não é assim tão efusiante como a gente pensa. Mas façamos-lo, portanto, com a conexão de que na realidade somos bem-vindos, somos bem-quistos ali. Enriqueçamos-nos de alegria, portanto, de viver, que isso é fundamental, querer viver. Independentemente da circunstância, vou andar de muletas, não faz mal, não é? Vou ter uma enfermidade, então se vai resolver. Não é? Há alguns anos acompanhava um amigo com câncer metastásico, gravíssimo.
e que logo mais partiu, eu ia acompanhá-lo aos tratamentos. E conversávamos muito. Ele não era espírita, era católico. E eu dizia-lhe, tudo vai passar. Tenha ânimo. Tudo vai passar. Nós tratávamos por você. Ele era bem mais novo do que eu. Como trata a Catarina por você? Ele é mais nova do que eu, podia ser minha filha. E eu dizia, tudo vai passar, vai ver que tudo vai passar. Como será? Logo mais você vai ver. Se eu lhe guiar, portanto, como é a vida espiritual, talvez você vai encontrar o contrário. Assim vou deixar precisamente para quando lá chegar, você vai ver com os seus olhos e vai ser agradável. Vai. Seja jovial. Não se revolte com o que tem. Porque o que nós temos e vem ao nosso encontro é nosso. Faz parte da vida, faz parte do progresso. Um dia você vai voltar, vai renascer de novo, vai voltar. Então, enriqueçamos-nos de alegria de viver. Ele queria viver, mas sabia que ia partir. E eu digo assim, então se anime, porque você não vai partir, você só vai regressar à casa natural. Esta é a casa emprestada, por determinado tempo. Um dia, quando você puder, tiver disponibilidade, e os amigos facultarem, de forma educada, com bom senso, você pode visitar o seu lar, abraçá-los, dialogar com eles. Eles não vão ouvir, mas vão sentir a ação vibratória da sua presença, se for com equilíbrio. Mas primeiro tem que se preparar. Ele já partiu há uns anos, há uns aninhos. E um dia, ele nos visitou. E nos disse assim, Zé, por que é que eu nunca lá fui? Porque não era a hora, não era o tempo. No entanto, está cá. Está vendo? Como veio cá? Então é isso, queridos amigos. Despertar, não é? No pretérito, os velhos eram respeitáveis, tentando ser exemplos de bem viver em todos os momentos. As mudanças culturais não devem modificar para pior essa fase de loucura e de aberrações comportamentais, mas sim transformá-las, aproximando-as dos momentos de beleza e plenitude na imortalidade. É impositivo da hora presente de cada um de nós. Educar os nossos educandos, fazendo-lhes despertar as virtudes que moram dentro deles, para que possam ter comportamentos, na realidade, sérios, honestos, para que, a fim de quando chegarem ao estado de velhice, de idoso, possam encontrar esses rumores de educação dentro de si, de elevação dentro de si, e os comportamentos que eles logo mais possam passar para aqueles que possam ser descendentes deles. Então, tudo mora, precisamente, no nosso estado de velhice ou de idoso, tudo mora desde o momento que nós nascemos, do lar que nos é emprestado, dos pais que nós escolhemos alguns, outros que nos foram concedidos, de forma abrupta, sem tomarmos conhecimento, porque nem todos escolhem. E nós vamos ser idosos ou velhos em conformidade, tanto conforme, desde o berço, nós fizemos a nossa estrada, a nossa estação, e entendemos, passamos a entender a vida. São
os livros que nós procuramos trazer para nós, para o estudo da noite. Não fiquem tristes, se alegrem, porque somos todos jovens, somos todos espíritos. Todos nós logo vamos vivenciar, portanto, uma coisa muito linda, não é? Que vai se chamar corpo físico. E esse mesmo corpo físico vai ser aquilo que cada espírito tiver precisamente para produzir nele. Porque ele vai ser o espelho, vai ser o reflexo da realidade do espírito, nosso corpinho físico. Muita saúde para todos. Vamos então encerrar nossa tarefa de noite. Vamos, quem quiser encerrar os olhos, pode fazê-lo. Vamos orar ao Pai Amantíssimo de todas as vidas, de todos os mundos, a Jesus, nosso Mestre Maior, aos queridos benfeitores que laboram sob a sua égide, transportando a todos os lugares as bênçãos do amparo, as bênçãos da luz, gratificando, para que cada um possa despertar para a realidade maior. Senhor, Divino Mestre, como a nossa conversa de hoje, para nós aqui presentes nos dois campos da vida, foi para o estado em que nos encontramos em idade de idosos, de pessoas velhas, com os janeiros acumulados, Senhor, com o conhecimento adquirido. De forma particular, nós vos pedimos para todos estes amigos que nos possam estar visitando do mundo espiritual, recolhidos pelos benfeitores espirituais. Alguns ainda adormecidos, não se apercebendo da partida, outros doridos pelas lembranças das enfermidades. Nós pedimos o amparo para todos eles, Senhor, mas em especial para aqueles que se encontram equivocados em relação à própria vida, à própria existência. Que a vossa luz, Senhor, possa fazer despertar seus espíritos para o entendimento da vida maior. Alberga-os, Senhor, em teu coração magnânimo. E ainda, Senhor, nos lembramos de todos os lares, de todas as casas de acolhimento à face da terra, Senhor, onde se encontram nossas irmãs e nossos irmãos, beneficiando do coração bondoso daqueles, Senhor, que dão o seu tempo ao amparo, à segurança, à higiene de todos esses nossos irmãos, cujos familiares, Senhor, se encontram ocupados pelas circunstâncias da própria vida, outros esquecidos, outros com a falta de atenção. Senhor, endoes a todos, Jesus, com o teu coração magnânimo, Senhor, a fim de que eles possam receber em suas almas, em seus espíritos, em seus corações, a presença amiga desses amigos como familiares fossem, tratando, conversando com eles, dialogando,
ajudando a ultrapassar as dificuldades. Envolve, Jesus, nos tempos que correm, Senhor, todos aqueles que estão saindo feridos pelas guerras, pelo ódio, pela ganância, de outros tantos irmãos, Senhor, que embora contudo, possuidores de tudo, se encontram sozinhos, Senhor, pela falta de amor, de compaixão, de paz, de harmonia. Nesta noite, Senhor, te pedimos, se possível, que as tuas estrelas, Senhor, que as suas estrelas cadentes, Senhor, possam tocar a cítara e essa música suave possa penetrar no universo, Senhor, e nos lares de todas as famílias que estão passando os maiores dissabores, as maiores angústias. Envolve-os, Jesus, com o seu manto de misericórdia. Muito obrigado, Senhor.